3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que está lá em Port Coquitlam, costa do Pacífico canadense. Tudo bom, Caio? Pacífico. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Como que tá o clima aí em Port Coquitlam, Caio? -2. Ventando bastante, sensação térmica de -5. Então a gente vai almoçar hoje, a gente vai de carro? Não, a gente vai a pé. Vai a pé? Mas você vai colocar blusa, você não vai com essa camiseta. Não, eu preciso colocar blusa. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia, o podcast que já está há mais de 10 anos no ar, ajudando brasileiros a sair do Brasil, vir para o Canadá. Olha só, Guinness Book, hein? Hashtag Guinness Book. Edição 204. E nessa edição, sabe qual que é? Você já assistiu aqueles programas de calouros, que American Idol? Sim, já viu? Eu não sei sim. No Brasil como que chama, né? The Voice. The né? Voice Sim, e tal. sim. E tem os últimos dois. Quem que vai ser o campeão? Sim. Hoje é a final do American Idol. É a final. É o final. Sim. Você deve ir para o Atlântico, para as províncias do Atlântico, ou para aquelas províncias no meio do Canadá. A gente vai falar sobre isso. Esse é o tema desse podcast. Bom, então, o que a gente está fazendo? A gente está excluindo, então, os grandes centros, Vancouver, Toronto. A gente está deixando um pouco de lado o interior de Ontário, o interior de BC e Alberta. E a gente está trabalhando com as alternativas que vai ser o interior do Canadá, Saskatchewan e Manitoba, versus Atlântico. E as alternativas mais acessíveis, mais baratas, que Sim. nem todo mundo quer ir, portanto às vezes é mais barato. E pra você oportunidade de morar. imigração. E a oportunidade de imigração Sim. às vezes é maior, porque falta gente, né? Fechou. Então vamos, final do Legal. American Idol. Quem que vai ganhar? Sim. É o Atlântico ou é Saskatchewan e Manitoba? Sim. Sim. Bom, hein? Bom, é. Quem canta mais? Aí depois- Quem canta mais? É até uma pauta, acho que para um podcast futuro é a gente fazer o interior de Ontário versus o interior de BC e Alberta. Olha. Também, né? Olha, Quem a quiser, batalha- coloque no comentário aí que a gente pode gravar um. A batalha da década, né? É. Então, ó, quais são as províncias do Atlântico? Só para o pessoal que está chegando agora entender. O Atlântico Canadense, o que tem no Atlântico Canadense? Tem Nova Escócia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, né, Terra Nova e Labrador, e a Ilha do Príncipe Eduardo. Tudo isso são 4 Príncipe Eduardo, províncias. São 4 províncias. E o interior do Canadá, que a gente vai comparar? Saskatchewan e Manitoba. Ué, é difícil, é um jogo de palavras isso, né? Vocês não precisam se preocupar. Não precisa se preocupar. Os links vão estar na descrição e a Sim. gente vai passo a passo. Né? Posso, Guilherme? Antes, 2 avisos rápidos antes da gente começar. Amanhã a gente tem abertura de inscrição da área VIP. Não dá pra Eu não ver sei se aqui. está pegando Não dá atrás de pra você. ver, não dá. Nessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, inscrição para a área VIP. Planocanadá.com. Entre na lista de espera. Você pode também utilizar o link na descrição. Certo? Aviso dado. Planocanadá.com. Sim. Qual que é a boa notícia? Boa notícia que para visto estudante aí a gente estava checando o status, né? Que estava demorando bastante, né? Umas semanas atrás. E baixou para 12 semanas. Tá, chegou a 5 meses. Processamento, Se tá quase 5 5 meses. meses. Pra você tirar um visto de estudante pro Canadá, por causa de tudo que aconteceu no ano passado. Isso é outra coisa também que a gente falou, que isso ia voltar ao normal em breve. A gente falou A gente isso. comentou A gente isso, comentou isso acho que um mês atrás, É. não deu outra, tá aí. Porque tinha gente que tava assustado e tinha gente que queria vender curso por causa do susto. Sim, Falou assim, ó, compra porque a fila Quanto tá grande. antes, E a gente falou assim, não, calma o que- Canadá vai começar a acelerar o processamento de visto estudante. E fazendo só um parênteses, se você quer vir fazer faculdade no Canadá, você pode entrar no Canadá. O que não tá liberado é turismo, né? Sim, turismo. Turismo é isso daí, não tá Sim. liberado. A gente também não sabe quando que eles vão liberar, né? Ou se alguém quer fazer turismo, né? O pessoal Atualmente, eu acho que tá meio pessoal quer tenso, vir né, pra pra estudar fazer- e trabalhar. Opa, eu falei de turismo, até bati no microfone, né? O pessoal quer vir estudar e trabalhar. Sim. É isso que o pessoal quer, né? Não quer só passear, mas... Não, tem que resolver os problemas da vida, né? Exatamente. Não. O pessoal Assim, que tá assistindo a gente quer resolver o problema da vida, não quer quero só passear. passar uma semana, não, eu quero ir morar no Canadá. Estudar um mês de inglês no Canadá Não. e voltar pro Brasil? Não. Não faz muito sentido. Né? Não. Então, olha só. Vamos falar, então. Agora é a final do American Idol. Final da Fazenda. Sim. Final da Fazenda. Tem dois... Realmente, né? Só tem fazenda, né? Só tem no fazenda. interior do Canadá. Devo ir para o Atlântico do Canadá, aqueles vídeos que até a gente tem diversos vídeos. Tem os barcos chegando, bonito e tal. Ou vou pro interior do Canadá, que é tudo flat, reto, né? Plantação de milho. Normalmente gelo fica bem retinho. Que é as províncias no meio do Canadá. Então, olha só a população. Olha só para vocês terem uma ideia. A população, as 4 províncias do Atlântico Canadá, somando, dá 2,3 milhões de pessoas. Tem gente assistindo esse vídeo e falando, pô, aqui na minha cidade no Brasil é maior que as 4 províncias do Canadá. As 4 províncias do Canadá,
É muito pouca gente, muito pouca né? gente. O pessoal tá muito espalhado no Canadá, Muito. né? Tem pouca gente e o que tem tá espalhado, né? Agora vamos pegar Saskatchewan e Manitoba, no meio do Canadá. Assim, 2,5 milhões 2 também. milhões e meio. Pô, não tem ninguém morando. Não. É impressionante isso, né? É. Olha, ó, só pra vocês terem uma ideia. Você sabe qual que é a maior cidade? Você que quer vir pro Atlântico. As 3 maiores cidades do Atlântico. Preparem-se, hein? Que é menor que o bairro que vocês moram no Brasil. Halifax, 403 mil. 403. É a maior cidade do Atlântico, do Canadá. É. Em segundo, St. John, 205. Em terceiro, Moncton, 144 mil. 144. Isso são as maiores cidades do Atlântico. As maiores cidades. Agora, Caio, quais são Então, as maiores cidades do interiorzão? Você tem Winnipeg, que é uma cidade, né? Assim, padrões né, de Canadá, é uma cidade grande, quase 780 mil pessoas, né? É a 8ª cidade, a maior cidade do Canadá. Aí você tem Regina, em Saskatchewan. Que não é só que tia não é só Regina. tia Regina. Não é só tia Regina. É a Rainha Regina. É a Rainha Regina, Sim. em Saskatchewan. 236 mil pessoas. E a outra cidade de Saskatchewan, que é Saskatoon, 300 mil habitantes. Quer dizer, é só cidade pequena. Só cidade pequena. É por isso que os imigrantes não querem ir para essa cidade. Você pega então a maior cidade do Atlântico é Halifax, 400 mil. E Winnipeg, no meio do Canadá, com 780 mil. Né? Escolham para onde vocês iriam. Ó, vamos perguntar. É, Para onde vocês iriam? Inclusive, participe. Coloque nos comentários para onde que você está pensando em ir, o porquê. Né, o comentário, tem muita gente que vai nos comentários até para ler, ver a ideia de outras pessoas. Ah, por que você está escolhendo Halifax? Ah, por que você está escolhendo Regina? Sabe? Ou outra cidade. Coloque nos comentários. Ou se alguém já mora. Exatamente. Alguém já com mora, frequência a gente recebe. Eu tava mostrando, inclusive, pra você hoje, né? Uma pessoa que acabou de postar no nosso vídeo, 10 minutos atrás, falou assim: não, o que vocês falam é verdade. Eu moro aqui em Halifax há 5 meses, estou adorando. Olha só. Legal, hein? Tá tudo nos nossos comentários, nossos vídeo vídeos, de quinta-feira agora. A gente lá na Cypress Mountain, um comentário. Uma pessoa que mora em Halifax falando: vocês têm razão do que vocês falam. Olha só. Bom, obrigado. Você lembra o nome da pessoa? Perdão. E depois a gente responde, a gente vai responder a pessoa, né? Olha, agora vocês vão... olha que coisa assustadora. As 4 províncias do Atlântico, 500 mil quilômetros quadrados. Só Manitoba, no interior do Canadá, uma província no meio do Canadá, é 647 mil. Para vocês terem uma ideia, só Manitoba, que o Caio falou de Winnipeg, que é a maior cidade do interior do Canadá, Winnipeg tem 778 mil, está em Manitoba. Manitoba é 2,6 vezes maior do que o estado de São Paulo. Daria para pegar 2 estados de São Paulo e colocar dentro de Manitoba. Mas mesmo assim não tem ninguém em Manitoba. 2 milhões e pouco. Dá pra... Você fazendo essas comparações, você vê como o Canadá é grande, né? Uma província com 2 milhões e meio e é mais de 2 vezes maior que o estado de São Paulo. E o porquê que o governo canadense quer espalhar as pessoas, quer espalhar os imigrantes, né? Aí que você vê. Você pega essas cidades, vamos supor, Winnipeg, cidade de 780 mil. A cidade perto, mais próxima, que seria, vamos supor, com 1 milhão de habitantes, é o quê? Calgary, Edmonton. Que tá longe, né? Que tá, o que, a 12 horas de viagem, entendeu? Né? Então, assim, não tem ninguém no meio do Canadá. No meio do Canadá, né? E eu acho que também o governo tá com medo dos russos descerem e começarem a ocupar, né? Porque os russos vão descer. vão descer. Se o Canadá bobear, por isso que o Canadá quer mandar imigrante para já povoando, falar assim, isso aqui é nosso. É nosso, Não tá... natureza só com urso, sim, né? Tem canadense aqui, né? Isso daí faz parte da estratégia. Faz parte. Foi por isso que os Estados Unidos comprou o Alasca. Dizem que comprou o Alasca para dar uma... Opa, você jogou War. Já, sim, é uma pecinha no War. Uma pecinha, você tem lá. Exatamente. Fica ligado, né? Então, olha só. Até agora tá tudo empatado. São lugares grandes, espaçosos, com pouca gente. Tanto o Atlântico quanto o meio do Canadá, Saskatchewan e Manitoba. Sim. Agora, do ponto de vista de economia, são regiões também que não representam uma boa parte da economia do Canadá. Olha só, a gente fez uma soma do produto interno bruto do Atlântico. A gente pegou as 4 províncias do Atlântico, somando a grana das 4 províncias. Você sabe quanto que representa no produto interno do Canadá? Só 5,5% do dinheiro do país, né? Os economistas que me corrijam se eu estiver falando termos errados, né? 5,5% do PIB. Produto do PIB, né? Agora, Manitoba e Saskatchewan, 6,7%.
Então, Até nisso daí, você vê que realmente a economia do Canadá não está, o principal ainda não está nessas províncias. Não, não está. 6,7? Não, inclusive naquele vídeo que a gente gravou um vídeo especial sobre Saskatchewan e Manitoba. Deem uma olhada, sem esquecer de colocar, né? É um vídeo muito interessante que a gente fala a respeito da economia local, né? Tudo. A gente vai mais. A gente vai colocar a descrição. Se esquecer, a gente coloca a descrição. É um vídeo muito legal. Agora, se você já está concluindo, então eu não vou nem para o Atlântico nem para o meio do Canadá, porque vocês estão falando que a economia representa um pequeno pedaço do PIB do país. Calma. Sabe por quê? Mercado de trabalho nessas regiões, taxa de desemprego. Você sabia que Saskatchewan e Manitoba têm as menores taxas de desemprego do Canadá? Sabe o que é? O tiozão tá lá no meio do gelo, ele pegou o emprego, não vai ter outro atrás. Você não imagina isso, né? Não vai ter fila para entrar no emprego dele. E também muita gente sai dessas províncias também, né? Quando você pega os dados, a gente vai falar ainda mais a respeito disso, né? Mas quando você pega os dados, você vê que tem muita gente que sai dessas províncias. E não são imigrantes, porque a taxa de retenção dessas províncias são boas. Se você pegar a taxa de retenção de imigração, você pega 75% em Saskatchewan, 75% das pessoas ficam, dos imigrantes. Se você for pegar Manitoba, 80% dos imigrantes de Manitoba, eles ficam em Manitoba. É que não dá pra sair também, né? Muito gelo. E a gente já fez um vídeo, inclusive, lembra? Um vídeo que a gente, comentando a respeito de Manitoba, que eu acho que a taxa de sucesso na busca por emprego de recém-imigrantes era de 90% em Manitoba. Era algo assim muito alto, né? Então assim, os imigrantes, eles ficam, a boa parte. Só que você tem muita gente que sai da província. Às vezes pessoal jovem, canadense, sabe? Vou sair pra lá, vou pra Ontário, né? Vou estudar em Alberta, vou estudar em BC. Então, essas províncias, elas têm um problema de crescimento da população, né? Então, assim, a taxa de retenção é boa. Imigração, eles aumentaram a imigração bastante. Se você for pegar os últimos 20 anos, você vê que a imigração aumentou bastante. Só que mesmo assim, ainda é um crescimento, é negativo. Eles precisam de mais gente. E é engraçado que essa ideia de imigração provincial, da província selecionar o próprio imigrante, começou no meio do Canadá por essa necessidade que você está falando, Manitoba. Né? Manitoba foi o primeiro programa, 22 anos atrás, foi o primeiro programa de imigração que selecionava localmente os, né? Hoje em dia é comum, né, você falar em programa provincial, né? Mas isso daí começou no meio do Canadá. Então, assim, essas províncias, se for pegar Saskatchewan interprovincial, a quantidade de pessoas que saem da província aqui, nos últimos 20 anos, é negativo, entendeu? Não imigrantes eles ficam, a taxa de retenção é 75%, entendeu? Então, realmente, eles precisam fazer uma forma, a gente precisa atrair, né? E olha só, a taxa de desemprego em Manitoba, só 7,9%. Em Saskatchewan, 8,3%. Isso está bem abaixo da média de desemprego do Canadá. Sabe qual que é a média do Canadá? 13%. 13,7%. Quer dizer, está bem abaixo, quase metade da taxa de desemprego da média do país. Então, assim, o meio do Canadá com relação a empregos, o pessoal que está querendo considerar aí ir para o meio do Canadá, esteja já ciente disso. E a gente fez também um vídeo a respeito de Saskatchewan, comentando sobre emprego de TI lá. Empresas de TI com dificuldade de contratar, né, na época, profissionais de TI. Esse vídeo foi um vídeo do ano passado, né? Só uma correção. A média do Canadá não é 13%. A média do Canadá fica abaixo de 10%, né? Sim. Mas eles estão abaixo. Manitoba e Saskatchewan estão abaixo. Tá abaixo. Agora, Terra Nova e Labrador, que é 13%. Sim, a taxa a pior taxa de desemprego. Newfoundland e Labrador. Então, eu acho que nisso dá para dizer que o interior do Canadá, em relação ao emprego, parece que é mais estável, do que o Atlântico. Pelo menos os números mostram isso. Sim, é o que os números mostram. Outra coisa interessante também é a taxa de média salarial. Às vezes você fala assim, não, eu não quero ir para o interior do Canadá porque paga mal. Porque no Brasil é o seguinte, eu lembro, para eu conseguir um emprego bom, entre aspas, eu tinha que ir para São Paulo. Sim. Porque onde a gente morava em Campinas, o salário era mais baixo. Se você for mais para o interior do Brasil, o salário é menor ainda. Sim. No Canadá, isso não acontece. Quer um exemplo? A maior média de salarial no Canadá é em Alberta, que é uma cidade, é uma província fria, né? Gelada, né? Inclusive, a gente está se mudando para Alberta. Dê uma olhada nos vídeos anteriores, é que a gente fala por que a gente está se mudando para Alberta. Não é por causa que a gente gosta de frio, não. Inclusive, está menos 29 agora. E olha só,
Saskatchewan, a média salarial por ano, né? É tudo por ano aqui no Canadá. $53 mil por ano, uma média salarial em Saskatchewan. Equivalente à média salarial de Ontário, que é a província mais rica do Canadá. Você pega British Columbia, a média salarial em 50 mil. Melhor do que British Columbia. E a gente já falou, a gente já comentou isso várias vezes. A proporção salário e custo de vida aqui em Vancouver é a pior do Canadá. Exatamente. Para o pessoal que está pensando, eu vou para British Columbia, eu não quero saber o que eles estão falando de interior do Canadá, Atlântico. E a gente vê isso acontecer aqui. Né? A gente vê. Aí a pessoa ela quer concluir isso, a hora que ela chega aqui e vê, puxa, depois de 6 meses, depois de 6 meses já acabou aquela parte da lua de mel. Sabe? Sim, você quer sair, você ir no cinema, né? Passear no parque, já passou isso. Não, é engraçado aqui, ó, a gente mora em Vancouver, eu moro 17 anos, você 16, 17 anos. Eu nunca encontrei uma pessoa nunca chegou pra gente aqui, e o Guilherme mora no centro de Vancouver. Quantos brasileiros que já não pararam você no centro de Vancouver, né? Quantas vezes que já não chegaram e falaram assim, não, o problema aqui de Vancouver é que é muito caro, né? Quantas vezes? A gente nunca recebeu um negócio assim, não, vocês erraram. Vocês erraram. Até assim, até mensagem direta ou no YouTube, assim, não, eu vim pra Vancouver e isso que vocês falam que a cidade o custo de vida é caro, vocês erraram. Vocês erraram. Nunca. Hoje em dia com a internet você não precisa sair do Brasil para chegar a essas conclusões, né? Mas assim, em média salarial, as províncias do Atlântico em média pagam menos. Sim. Saskatchewan e Manitoba tem uma média salarial melhor. Então é bom deixar isso claro. Sim. Né? Agora, com relação ao custo de vida, vamos comparar as duas maiores cidades? Vamos pegar Winnipeg no meio do Canadá e Halifax na costa do Atlântico? Que se eu tivesse nesse dilema, vou pro interior ou vou pro Atlântico, eu estaria provavelmente entre essas duas cidades. São as duas maiores. Porque eu já falei, se eu fosse pro Atlântico, eu iria para Halifax. Inclusive, a gente vai comentar mais assim, qual que seria o nosso plano e por quê. É interessante, é um insight interessante para vocês. Mas, legal, você pegou Winnipeg, Halifax, que é normalmente o que as pessoas fazem, né? E o pessoal conhece, né? O Winnipeg já é conhecido por causa da Olimpíada, na década de 90, e Halifax o pessoal sempre comenta, né? Olha só, o aluguel em Winnipeg é 20% mais baixo em relação a Halifax. Então o Winnipeg ganha em termos de aluguel. Supermercado em Winnipeg, 14% mais barato em relação a Halifax. Então se você é aquela pessoa que está suando para guardar real, converter para dólar, vir para o Canadá, esteja ciente disso, que pode existir uma diferença de custo de vida entre uma cidade que você escolher do Atlântico ou uma cidade no interior do Canadá. Até porque, a popularidade do Atlântico e Halifax nos últimos anos deixou uma não como Vancouver ou Toronto, mas deixou, assim, as pessoas meio um pouco assim... Tá subindo o preço. Tá subindo. Nada comparado com ainda, né, Vancouver, Toronto. Mas tá subindo. Isso tem gente que às vezes fica um pouco... de ir pra Halifax, né? De ir pra Halifax. Já o interior do Canadá, Saskatchewan, né? É mais estável. Porque não teve um boom. Não teve. Né? Não teve nada assim específico que gerasse alguma instabilidade. Um aumento da procura. Um aumento, né, da procura, não. É estável. Já o Atlântico deu essa misturada nos últimos anos aí que o pessoal meio que... Ainda tá baratíssimo comparado a Vancouver. Dá pra comprar 5 casas com uma casa aqui. Com uma casa aqui, exatamente. Continua uma diferença abismal, né? Então, olha só. Realmente, se você pega o Winnipeg e Halifax, o Winnipeg é mais barato. Agora, vamos pegar outra cidade que também o pessoal tá comentando, na costa do Atlântico, Moncton. Moncton fica em New Brunswick. Sim. Dá pra você viajar de Moncton pra Halifax? Dá pra passar um final de semana? Dá, né? Dá tranquilo, né? Dá. Então, olha só, Moncton, que é uma cidade que seria a segunda opção do pessoal que quer ir pro Atlântico Canadense. Com a sua tia Regina, que não é sua tia, é a capital de Saskatchewan. Capital de Saskatchewan. É a Rainha Regina. Sim. Né? Vamos comparar essas duas cidades? Vamos. Moncton é mais barato. Moncton aí inverte. Moncton é 26% mais barato para você alugar um apartamento e também é 12% mais barato para compras no supermercado. Sim. Então, você fala assim, não, eu quero ir pro Atlântico. Moncton seria uma opção mais barata. É uma cidade bem menor do que Halifax. Sim. Né? Bem menor do que Halifax. Bem menor. Né? É quase 3 vezes o tamanho. Menor do que Halifax. Né? Então, dá pra gente dizer que com o seu orçamento, com um orçamento reduzido, dá pra você ir tanto pro interior do Canadá quanto pra costa do Atlântico. Sim.
Porque no final das contas também vai uma questão de... Bom, antes da gente entrar nisso, você quer a respeito do preço de casa, pra gente fechar essa parte do custo? Você quer comprar uma casa em Manitoba, Caio? A preço Eu médio, compraria. você compraria? Compraria. Preço médio tá $295 mil canadenses. Excelente. Em Saskatchewan, 271. Perfeito. E caiu o preço. Caiu, Os né? preços estão caindo. Isso aqui é dado recente. Agora, em Nova Escócia, 266. Dá para dizer que o aumentou. preço... Aumentou um pouco. mas- É aquilo que eu falei, 3%. Ou seja, o preço de uma casa, tanto no meio do Canadá quanto no Atlântico, está por volta de 200 e poucos mil. Preço muito médio. parecido. E um parênteses, quanto tá aqui em Vancouver? Assim, o preço médio aqui acho que é pelo menos 1 milhão. 1 milhão. Pelo menos. 4 vezes o preço de uma casa. É. O salário é 4 vezes maior aqui em Vancouver? Não. É menor. É o que eu falei, é menor, inclusive. E qual o dado que a gente estava vendo? Não, e outra, em Vancouver, com menos de 1 milhão, você não compra nada aqui. Você não compra casa com menos de 1 milhão Não. em Vancouver, Não. não. Então, olha só. Preço de casa, dá para dizer que custo de vida, depois, a hora que você imigrar, você vai querer comprar uma casa, o que é uma coisa normal de acontecer, né? É equivalente. Dependendo da cidade que você procurar no Atlântico ou no interior do Canadá, seja em Saskatchewan ou Manitoba, são valores equivalentes. Não dá para dizer que existe uma discrepância entre essas duas regiões. Até agora elas caminham muito juntas, né? Mas agora vai vir o critério de desempate. Sabe por quê? Porque até agora a pessoa assistiu o vídeo e falou assim, beleza, até agora tá meio empatado aí. Eu posso ir para as duas. Sim. Fator clima. Clima. Ó, só um parênteses, a gente tá no Canadá. Existe frio e menos frio e mais frio. Sim. Não existe quente, aqui é tudo frio. E a gente tá numa exceção aqui, Vancouver. Você acredita que até agora, porque eu tava lá fora, eu já começou a dar sabe aquela alergia já de início de primavera? Ah, é? Aqui, a árvore aqui no quintal de casa já eu vou tá... começar a espirrar, só por sugestão. Sério, cara. eu tava até coçando aí, eu falei, nossa, e eu acho que junto também com que a gente tá limpando as coisas. Eu acho que é limpeza, eu acho que não é a primavera. Encaixotando. Eu acho que você confundiu a sujeira da sua casa com a Não, primavera. não é sujeira. A gente não, pelo contrário, a casa tá super limpa. A parte de baixo lá, a gente já se livrou de muita coisa. Ah, é? Tá, assim, já... Vai dar pra colocar tudo em 5 malas? Não. Porque o plano do Caio é reduzir a casa em 5 malas. Adoraria. E aí acabou. Só esse estúdio aqui, né? Em 5 malas dá esse estúdio? Não dá, né? Não. Clima. O clima no Atlântico dá pra dizer que é melhor. Vamos comparar, vamos fazer a mesma comparação. O Winnipeg, no meio do Canadá, com Halifax. O clima no interior do Canadá é tenso. Ó, temperatura em Halifax em Winnipeg em janeiro, -13. Em Halifax, -9. Ou seja, é menos frio, né? Agora, uma coisa que dá pra ver. Dias de neve em Winnipeg em janeiro. 12 dias de neve. Em Halifax, 6 dias. E agora, a quantidade de neve, que aqui no Canadá, quando você entra na prisão do tempo, eles falam quantos centímetros de neve acumulado Sim, a tem. média, É metade em Halifax em relação ao Winnipeg. O Winnipeg eles estão dando 18 centímetros de neve. Em Halifax, 9. Sim. Então, assim, é frio em ambos os lugares. Se você é do Brasil, principalmente se é do norte do Brasil, todo lugar no Canadá vai parecer frio para você. Sim. Só que se comparar, a gente já com uma visão canadense, porque a gente morou, eu já tô aqui 1/3 da minha vida aqui no Canadá. Quase metade da minha vida. Metade da sua vida. Assim, vamos fazer uma visão de canadense? Vamos. Visão de canadense, o clima do Atlântico é um pouquinho melhor, né? O clima do Atlântico é um pouco melhor. E assim, até quem estiver morando no Atlântico pode dar opinião aqui, assim. O que eu acredito que a grande diferença de clima é que o Atlântico, ele tem a temperatura baixa, porém ele não tem aqueles picos muito baixos de temperatura. Entendeu? Por exemplo, Alberta, para onde que a gente está indo, Calgary. O inverno, quando você pega a média de temperatura, é -5. Vamos supor, se você pegasse a média aqui, você fala assim, -5, -8, 9. Só que, por exemplo, essa semana tá -29 lá. Por 10 dias. Entendeu? Então você tem picos na região central do Canadá, Alberta, Saskatchewan e Manitoba, são picos assim por 10 dias, fica assim uma temperatura muito fria. Eu não acredito que isso acontece no Atlântico, entendeu? Então assim, eu acho que tem essa diferença também de clima. Então, isso e outra coisa a considerar é o seguinte, a gente vai colocar, a gente já fez diversos vídeos sobre o Atlântico, a gente já fez diversos vídeos sobre o interior do Canadá. Resta você também dar uma olhada nos vídeos, a gente coloca sempre imagens, É por dados. isso que a gente coloca... Para você também
Sim. poder fazer essa comparação, né? Eu acho que vai muito também de você pesquisar, você ver as imagens e tal, e ver o que mais que te agrada. Eu acho, eu gosto de Costa. Eu acho que Sim, se eu tivesse que vir... Já vamos adiantar esse, né? Antes da gente falar sobre imigração. Você quer entrar nisso? Vamos falar sobre imigração primeiro. Ou você quer dar sua opinião? Não, dá sua opinião. Porque é o seguinte, se eu tivesse que vir hoje pro Canadá, sim, a minha prioridade seria imigrar. Já começa por aí. Exatamente. Junto com a minha prioridade seria custo de vida. Porque com o real nesse valor atual, você pagar menos virou essencial. Então, custo de vida com a possibilidade de migrar e disponibilidade de faculdades. Porque provavelmente eu iria vir fazer uma faculdade no Canadá. E a gente sabe que tem faculdades, principalmente nos centros mais procurados, que tem fila para você fazer matrícula. Sim. Às vezes tem que esperar mais, é mais difícil. Então eu daria preferência para lugares que é mais rápido, é uma faculdade boa, sim, vai me dar toda a permissão de estudo, vai me dar o PGWP, que é o visto de estudo pós eu terminar o curso, me daria todas as condições e também me tiraria dessas complicações de ficar em filas, sim, de college. Eu iria... Então, provavelmente seria Saskatchewan, seria a sua melhor opção, Saskatchewan, Manitoba. Pensando de uma forma estratégica. Estratégica, não pensando, eu gosto que eu quero ver o mar. Mais bonito. Eu quero sair da faculdade e tomar um café e ver o mar. É essa mudança que a gente está fazendo. A gente está saindo de Vancouver, a cidade mais bonita do Canadá, né? O Guilherme mora de frente pro mar. A gente tá saindo e tá indo pra Calgary. Não, mas eu já tô filmando o mar. Coisa estratégica também. Eu tô filmando o mar e eu vou projetar. Eu tenho um projetor, eu vou projetar o mar. Entendeu? Se pegar um 4K, parece a sua janela de 4K casa. 4K é o suficiente. Não precisa ver em olho nu. Sabe por quê? Esse meu olho é 2K. Esse aqui é um 1K. Esse daí é 460p. 460p esse aqui. Se eu projetar em 4K, é como se estivesse vendo na natureza. Não é verdade? Então eu acho assim, se eu tivesse que vir pro Canadá... Estrategicamente. Visão estratégica. Sim. Aonde tem mais disponibilidade de college, onde tem as melhores oportunidades. Custo devido ao real no Brasil. Porque o ponto é o seguinte... Tem a parte de custo de você fazer essa troca de essa quantidade real que eu tenho, transfere isso para dólar. E também, é o que a gente está pensando também. A gente não sabe como é que vai estar o mundo nos próximos anos. Né? O que a gente acredita é que, né, vai dar um slowdown. Já tá, né? Já tá, né? Então, às vezes é melhor você estar num lugar onde o custo é menor. Entendeu? Para você se proteger, né? Daquilo que pode vir a acontecer ou até simplesmente continuar essa coisa mais slow que está atualmente. Então não é só diretamente a conversão do dólar para o real, mas assim, é você estar num lugar mais barato, preparado, e você não está usando todo o seu dinheiro. Porque se você vier para Vancouver, ou Toronto, ou Vitória aqui, sabe, você vai estar usando uma boa parte para pagar suas contas. Entendeu? Então, assim, se você puder reduzir isso e você puder se proteger, isso aí é como se fosse um seguro do Plano Canadá. Entendeu? É um seguro que você está fazendo pro Plano Canadá. Você gastar menos possível, porque se você precisar de alguma coisa, você tem. Entendeu? Né? Não, eu acho que essa discussão que você está colocando é extremamente válida. E se você observar o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, é isso. Muita gente saindo de Nova York, muita gente saindo de Los Angeles e principalmente muitas empresas saindo, por exemplo, da Califórnia, indo para o interior dos Estados Unidos. Né? Então esse é um movimento que é uma reação do que aconteceu no ano passado. Tem muita gente considerando isso. Eu vou reduzir. Sim. Né? Algo que eu não pensaria há 2 anos atrás, hoje em dia eu penso. Aquele negócio de retract and regroup. Retract and regroup. Né? É isso. Né? Você e controla, porque você fica em modo de atenção. Como que é em português? É retrair e reagrupar? Reagrupar, E sabe o que você me lembrou? É a época que eu saí à noite. Eu sabia que ia vir. Na época que eu saí à noite. Às vezes você tinha que dar uma... retrair e reagrupar. Sim, tentar novamente. Olha só, veio uma memória da época do Brasil. Era campo de guerra, né? Agora vamos falar de imigração. Uma excelente notícia para vocês. Sim. Vocês que estão considerando essas 2 regiões, né? Tanto o Atlântico quanto o interior do Canadá, Manitoba e Saskatchewan, eles estão abertos para a imigração, mais flexíveis que algumas províncias. Né? Então, olha só, em Manitoba e Saskatchewan, você tem os programas provinciais e você tem cidades que estão naquele programa do piloto do rural, né? O piloto, o Rural Pilot. Né? Ou seja, só um parênteses.
O que é o programa do rural, cara? São 11 cidades no Canadá que o governo selecionou. Se você tem uma oferta de emprego, você está a estudar numa dessas cidades, essas regiões que eles chamam community, né, que eles chamam, tem programas específicos de imigração para essas cidades. Você tem tanto aqui em BC, você tem em Alberta, você tem em Saskatchewan, você tem... Saskatchewan é Moose Jaw, né? Moose Jaw. Você tem em Manitoba e você tem no interior de Ontário também. Então olha só... Não tem no Atlântico. Não tem no Atlântico. Então olha só, Manitoba e Saskatchewan, eu estou considerando. Eu posso imigrar através do programa federal. Tem os provinciais. Sim. E tem agora esse piloto do rural. Sim, os Quer dizer, muitas opções, né? Muitas opções. A gente vai entrar em mais detalhes, né? E no Atlântico você tem... Cada província do Atlântico tem o seu próprio programa. Você pode também migrar através do federal. Sim. E também agora eles estão considerando aí, além do programa piloto do Atlântico, né, ter mais um programa de incentivo que vai chamar Municipal. Municipal, né? Regional. Então, assim, o governo federal está dando demonstrações que eles querem atrair mais imigrantes para essas regiões. Sem dúvida nenhuma. Isso daí são programas pilotos que estão indicando isso, né? Sim. Então, e olha assim, só um parênteses. Regina, em Saskatchewan e Saskatoon foram proporcionalmente uma das cidades que mais receberam imigrantes. Proporcionalmente. Se você pega o tamanho da população e a quantidade de imigrantes que chegaram, proporcionalmente foram as cidades que mais receberam imigrantes em 2019. Sim. Então isso daí eu acho que também é um indicativo que a cidade está realmente aberta para o imigrante, né? Sim, a gente viu. O interior do Canadá e o Atlântico, a única forma deles conseguirem obter um crescimento populacional positivo é através de imigrantes, né? Então, assim, o interesse deles em trazer imigrantes é sempre, né, é claro isso. E agora, se a gente observar o programa piloto do Atlântico, que foi um programa federal criado pelo governo federal, obviamente, né, de incentivo à imigração para as 4 províncias do Atlântico. Se você for entrar no site da imigração e começar a ler os requerimentos, você vai ver que é muito mais flexível que, por exemplo, aqui em British Columbia, né? É bem mais flexível. Sabe uma coisa que mais me chama a atenção? O nível de exigência de inglês para você imigrar. Sabe qual que é o nível? Aqui eles catalogam por níveis. Sim. Nível 4. Nível 4 é o inglês intermediário. Seria você fazer o IELTS e tirar notas de 3 a 4. 3,5, 4, 4,5, 4. A primeira vez que eu prestei o IELTS, a minha nota, que eu não fui bem, ficou em nível 5, 6. Nível 3 e 4 realmente baixo. É realmente baixo. É porque o programa do Atlântico, ele tem muito... Quando você olha a lista de empregadores, são assim, você vê que tem empregos que você praticamente não precisa falar muito bem inglês, entendeu? Assim, não é o que a gente recomenda. Então, a gente sempre deixou muito claro aqui, não é o que a gente recomenda. A gente acha que você deve sim estudar inglês, estuda o máximo que você puder, aprende o idioma, o inglês, o máximo que você puder, ou francês, se for a sua intenção. Mas você vê que quando você pega até os dados, inclusive semana passada, saiu um relatório interessante a respeito do Atlântico, da imigração do Atlântico. E nesse relatório está que a diferença entre o programa do Atlântico e o programa provincial das províncias do Atlântico, uma das diferenças é o ganho salarial, entendeu? Então, assim, as pessoas que migraram através do programa provincial, elas ganham melhor do que as pessoas que imigraram através do Atlântico. O Atlântico, normalmente, já são as pessoas que migram com uma oferta de emprego... Mais simples. Serviços mais simples. Então, era uma diferença de 7 mil no ano, assim, de diferença. Para quem está assistindo, isso é uma boa notícia, né? Porque mostra que o Atlântico aceita pessoas nos mais variados tipos de emprego, né? Eu acho que isso que é interessante, né? Desses dados. Né? Então, isso é interessante, isso. Então, se você for, porque o programa do Atlântico tem a lista de empregadores autorizados, né? A gente já fez... Cada província tem a sua lista, né? Se você vê o perfil de empregos, vai desde empregos qualificados, que exigem um diploma, a profissões técnicas e a profissões que às vezes só exigem uma certificação ou mesmo algumas profissões que não exigem nem certificação. Que eles chamam de NOC A, B, C e D. Sim, ou seja, todo o espectro profissional aqui no Canadá é aceito no programa do Atlântico. Ele pega tudo. É isso que é interessante. E eu acho que isso daí, resumindo, isso daí seria o que a gente chama mais atenção, né, do programa do Atlântico. Essa flexibilidade de profissão e exigência de inglês, né? Sim. Caio, vamos falar um pouco sobre o programa de Saskatchewan, que também é bem atraente. É interessante. Né? Assim, quando você olha no meio do Canadá,
assim, aquilo que a gente sempre falou, as províncias, no final das contas, o que elas querem é que a pessoa imigre e que a pessoa fique, né? É a famosa taxa de retenção, que a gente comenta há tanto tempo, entendeu? Então isso daí é realmente algo importante para eles. E a taxa de retenção, se você pegar a Nova Escócia, até o meio do Canadá, Saskatchewan e Manitoba, são taxas de retenção boas, entendeu? O programa provincial de Manitoba é o programa mais antigo provincial. Então, assim, já houve muito teste. Uma das características do programa provincial de Manitoba é eles não gostam, eles são ciumentos e não gostam que você tenha uma relação com uma outra província. Por exemplo, você veio estudar inglês em Vancouver, aí você vai para Halifax, aí você vai para Manitoba e você tenta imigrar por lá. Ele vai assim, não, espera aí, você morou lá em Vancouver, eu acho que você vai imigrar e você vai voltar para lá, entendeu? Então, assim, Manitoba não gosta muito quando o candidato tem uma relação com outra província, ou parente, ou o que seja. Ou já morou, fez inglês, ou college. Já Saskatchewan é mais aberta para isso. Saskatchewan fala assim, não, você estudou em Vancouver, você pode vir aqui, a gente analisa, tem uma regra diferente para você, mas você pode imigrar se você quiser, entendeu? Então essa é uma diferença entre você que está pensando, é uma diferença entre dois, porque tem muita gente que está no Canadá que a pessoa já veio fazer intercâmbio. Né? Tem isso também. Tem muita gente que acompanha nosso canal, já vi fazer intercâmbio no Canadá, já fiz intercâmbio, né, em Vancouver, então fica atento se você pensa em ir para Manitoba, né? E fez intercâmbio e quer voltar, é sempre assim, né? Fez intercâmbio e quer voltar. A gente recebe com frequência mensagens assim. Não vejo a hora de voltar. Sim. Não devia ter saído. Sim, devia ter ido com plano mais longo, né? Exatamente, né? Então, o que é interessante de Saskatchewan é que a província atrai profissionais das mais variadas áreas, tem programa específico para profissionais de saúde, Sim. tem programa específico para profissionais que trabalham no setor agrícola, que é muito grande em Saskatchewan, né? Tem programa específico para a parte de hospitalidade, hotelaria, né? A gente precisa ver como é que vai ficar agora esse programa da parte de hotelaria. Vai tá não só em Saskatchewan, acho que no Canadá inteiro. No Canadá né? inteiro. A gente já viu que já. Né, eu não sei como vai ficar, mas no próximo verão eu quero dar um rolê, viu? Não, sim. Pelo Canadá. Pelo Canadá. Eu não vou viajar para fora. Não, a gente gosta de viajar pelo Canadá. A gente já tá no melhor lugar. Eu não entendo quem mora no Canadá e já chega no Canadá, eu quero para os Estados Unidos. Não. A quantidade de lugar legal que tem aqui no Canadá. Manda um direct pra gente. A gente dá umas dicas muito quentes de lugar legal. E tem até programa para motorista de carga pesada em Saskatchewan. O programa de Saskatchewan é um dos melhores que tem. Aí Saskatchewan e Manitoba, viu? Eu acho que isso daí é algo assim que você deve levar em consideração. O programa de imigração de Saskatchewan é um dos programas mais flexíveis que tem de imigração, incluindo essa parte de você poder, mesmo morando em outra província, eles aceitam você morar lá, né? A imigrar. Então, assim, tem a parte da Occupations in Demand. Dê uma olhada na Occupations in Demand, que é um programa de Saskatchewan que, na verdade, é para profissões em demanda na província. Só que a lista não é uma lista de profissões, é uma lista de exclusão. O que não pode. Então, assim, são todas as profissões menos essas daqui. Entendeu? Um PDF fácil, que se você já sabe o seu NOC e tal, ou sua profissão, abre o PDF, você vê todas as profissões que não podem. Que não podem. Interessante isso, né? Então, assim, o Saskatchewan e Manitoba, eles têm programas de imigração super flexíveis. Sempre foi. Entendeu? E precisa. Sabe? Não tem como, precisa. Teve um vídeo que a gente gravou sobre Saskatchewan, que eu lembro que você até comentou isso, que o mais impressionante de Saskatchewan é que existe um programa da parte para estudantes que exige só 6 meses de experiência de trabalho. Porque aqui no Canadá é o seguinte, até o programa federal, você precisa de 1 ano de experiência de trabalho para poder ser elegível. Sim, Lá ele falou, não, aqui é só 6 meses de experiência. 6 meses, Isso é uma flexibilidade imensa, Muita né? gente migrou para Manitoba também por causa disso também. Quantos casos que a gente não viu nos últimos anos? A pessoa falou, não, é que eu só preciso de 6 meses. Eu só tenho dinheiro para fazer eu só tenho dinheiro para estudar um college de 1 ano. Esse college de 1 ano vai me dar 1 ano de Post-Graduation Work Permit, que é a permissão de trabalho. Entendeu? Se eu tô numa província que só preciso de 6 meses, resolveu o problema. Tô gastando metade do valor que eu gastaria. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E o grande problema de você ter você fazer um college de 1 ano é você vai ter o Post-Graduation Work Permit, a permissão de trabalho, por 1 ano só. E se você precisar de 1 ano de experiência de trabalho, pode ficar, né? Calça curta, né? Cobertor curto, né? Você cobre aqui e descobre lá, né? Então, se você está em província interior que exige que você tenha 6 meses de experiência, ou até pegar até o Atlântico uma simples oferta de emprego, de um emprego que não precisa de muita qualificação, você resolveu o problema.
Entendeu? A gente leu uma mensagem na semana passada, uma pessoa, né, uma assinante da área VIP, né, que estava em Vancouver, uma seguidora no YouTube, tá? Inclusive nosso, acho que comentário no podcast passado, estava em Vancouver, mudou para Halifax, em 3 meses já conseguiu imigrar. Ah, é verdade, foi no último Flávia, podcast. né? Foi no último podcast. A gente exatamente. comentou. Interessante, pô. Então, olha só, fechando esse podcast. Se eu tivesse que vir para o Canadá, ou você tivesse que vir para o Canadá, tem que levar em consideração tudo isso que a gente falou para você. Tem que levar em consideração o custo de vida, tem que levar em consideração a parte de custo de vida, que é a preço de casa, que às vezes a gente fala de preço de casa, a pessoa fala, eu não vou comprar casa, nem tenho dinheiro para comprar uma casa. Mas se você imigrar para o Canadá, isso vai acabar acontecendo. E temporariamente tem o aluguel também, né? Tem o aluguel. Então, o custo de vida é importante, a parte de empregos, a parte de taxa de desemprego, como a gente comentou, as opções de imigração, porque se a imigração ela está aberta, significa que tem emprego. Sim. É muito simples, você não precisa nem investigar o mercado de trabalho. É migração econômica. Às vezes a gente recebe mensagem tipo, como que é a mercado de trabalho no interior do Canadá? É só você ver a quantidade de programas de imigração que tem para o interior do Canadá. Né? Então, olha só, você tem que ver tudo isso daí. E também, se você está pensando em vir fazer uma faculdade para ganhar experiência canadense, poder trabalhar aqui, considere isso que a gente comentou. Dê uma olhada em colleges, não fique muito preso a... o que as pessoas falam, às vezes você faz na consultoria. Quer saber? Consultoria educacional. Normalmente o que tem de consultoria educacional, a pessoa também vende curso. A pessoa vende consultoria educacional e também tem uma agência de intercâmbio. Pelo que eu saiba, a única consultoria educacional isenta nesse mercado é a gente, porque a gente não vende curso. Então aquilo que a gente está falando aqui, negócio de estudar, interior, província, não sei o quê, é realmente isento. A gente está falando o que é realmente a nossa opinião, né? É realmente a nossa opinião, é o que a gente faria e é o que a gente falaria pro nosso melhor amigo fazer, entendeu? A gente é isento nisso, a gente não recebe anúncio, a gente não tem anúncio de agência de intercâmbio, de consultoria de imigração, parceria, a gente não tem parceria, nada, a gente não tem agência, a gente fala realmente a nossa opinião, aquilo que a gente quer, baseado em o quê? 16, 17 anos fazendo isso que a gente faz. Então, para fechar, exatamente nessa linha que você está dizendo, a gente gostaria de convidar você, lembrar que amanhã a gente vai abrir inscrições para a VIP, plataforma testada e aprovada, a gente tem mais de 13 mil clientes, 7 anos no ar já tem área VIP. 7 anos pelo menos, né? Centenas e centenas de depoimentos. Dá uma olhada no nosso Instagram, por exemplo, na parte, como chama? Highlights do Instagram, que tem um monte de depoimentos de pessoas falando assim, foi o melhor investimento que eu fiz no Plano Canadá. Você vai na nossa galeria, a gente tem mais de 400 depoimentos, assim, espontâneos, né? A gente nunca pediu depoimentos, as pessoas deram depoimentos, mais de 400 pelo menos. Primeira turma da área VIP em 2021, tá abrindo amanhã. Para você receber o e-mail, você tem que estar cadastrado na nossa lista de e-mails planocanadá.com. Eu gosto desse endereço, Caio. Como que você teve essa ideia do planocanadá.com? A gente que inventou esse termo, planocanadá.com. Sabe outro termo que você inventou? Área VIP. Área VIP, Se o pessoal soubesse a origem da palavra VIP, que o pessoal usa, eu também tenho área VIP, lista VIP, né? Você que inventou num outro contexto, a gente acabou usando para... Não, era intercâmbio VIP e tal, não sei o que. Né? Então, assim, a gente inventou o termo Plano Canadá. Você é um rapaz criativo, cara. Obrigado. Parabéns. Eu gosto dos seus termos. Assim. Tá. Sim. Área VIP, planocanadá.com. Então, planocanadá.com, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, que amanhã você vai receber o nosso e-mail com todas as informações da área VIP, plano de pagamento, a garantia de 30 dias. Tem o curso de IELTS agora completo na área VIP. A gente não está falando de inglês aqui. O curso de IELTS da área VIP é mais do que suficiente para você conseguir essa nota de inglês para você migrar para o Atlântico. Professor canadense. Deu trabalho achar esse professor canadense. Tudo incluso na área VIP, né? CEO em área VIP, tá certo? Não tem nada não. É 3,5 no IELTS. 3,5 no IELTS. Não é assim que fala, né? Não é assim, tem que ser uma coisa mais descolada. Sim, Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.